os assuntos que foram destaque na sessão plenária da quarta-feira. O deputado Alexandre Almeida falou sobre a reunião da Comissão de Orçamento, que contou com a presença de representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e também de professores do Estado. E Elisiane Gama fez referência à operação da Polícia Federal, que desvendou uma rede de pedofilia no Brasil, incluindo o Maranhão. O deputado Bira do Pindaré falou sobre o Dia da Consciência Negra e a luta quilombola no Maranhão. Não se trata apenas de um dia de homenagens, mas sobretudo de luta de um povo que ainda não conquistou plenamente a sua liberdade, mas que continua a cada dia, a cada ano, procurando mais a conquista e a consolidação dos seus espaços, em razão de quase 400 anos que foram escravizados nesse país. Portanto, é um dia especial, é um dia que celebra a luta da população negra pela sua libertação. A deputada Elisiane Gama fez referência à operação da Polícia Federal de combate à pedofilia e também sobre os problemas na área de saúde nos municípios da Baixada Maranhense. Uma ambulância, deputado César Pires, trazendo uma senhora, uma jovem senhora, não é? Grávida de 6 meses, de pouco mais de 6 meses, da cidade central do Maranhão. Ela entrou em trabalho de parto, não é? Portanto, aí uma gravidez de alto risco, por ter apenas 6 meses, e não haver estrutura mínima de atendimento ali em Central do Maranhão. A falta de estrutura mínima para o atendimento faz com que pessoas possam, às vezes, se dirigir até a capital São Luís. Alguns levam a sorte de ainda chegarem vivos. Outros, infelizmente, morrem ao longo, realmente, desse percurso. E ali eu lembrava que nós passávamos bem ao lado de um dos hospitais por onde ela passou, que está já meses a fio aí em construção, mas que não foi concluído, que é ali no bairro, ou melhor, na cidade de Bequimão. Na ordem do dia, pedido de vistas ao projeto que dispõe sobre a inclusão do município de Icatu na região metropolitana de São Luís. O projeto dependia de pareceres das comissões de Justiça e Cidadania e Assuntos Municipais. De autoria do deputado Bright, foi concedido vista ao deputado Manuel Ribeiro. Poder Judiciário 008/13 e 009/13. Deputado Milhomem pede vista. O deputado Raimundo Coutrin fez críticas ao sistema de segurança do Estado. A criminalidade aumenta, senhor presidente. Quando não há autoridade, estamos vivenciando essa situação, onde o crime organizado, por falta de meios para combatê-los, resolveu enfrentar o Estado. Treles, delegacias e fórum foram metralhados, ceifaram vidas de pessoas, de diversos trabalhadores da segurança do Estado. O Estado há de pagar por isso. Recomendo que as famílias das vítimas procurem seus direitos indenizatórios, acionando o Estado, bem como as vítimas do sistema penitenciário. O deputado Otelino Neto pontuou o artigo de representante da magistratura pautando a crise no sistema prisional. Como forma de contrapor os argumentos, que à guisa de escamotear as verdadeiras razões para termos alcançado índices alarmantes de violência, sobretudo na região metropolitana de São Luís, tenta transferir a responsabilidade ao judiciário. O que chama a atenção do observador atento é que os detratores do judiciário se esquecem de alardear que, por falta de investimento do Executivo ao longo dos anos, há no Maranhão um déficit de mais de 2.000 vagas no sistema carcerário. A Justiça manda prender, porém não há lugar para colocar os presos. O deputado Alexandre Almeida falou sobre a reunião que discutiu a proposta orçamentária do governo. Tivemos, então, uma reunião muito produtiva, muito proveitosa. Ouvimos o sentimento do Ministério Público Estadual, o sentimento da Defensoria Pública, do Sindicato dos Profissionais na Educação. E, na oportunidade, senhor presidente, nós comunicamos na reunião a sensibilidade que a governadora teve e também a autorização que a mesma fez
no sentido de que a comissão, juntamente com todos os deputados nesta casa, pudessem aumentar o orçamento da educação em 70 milhões de reais e o orçamento da segurança pública em 30 milhões de reais. O deputado Antônio Pereira falou sobre a ida do ministro da Saúde, Francisco Padilha, à Imperatriz nesta quinta-feira. A visita de um ministro importante da Saúde, e que eu gostaria muito de ver alguns colegas deputados, especialmente os médicos, representantes ali da região, dando esse apoio a esse ministro e buscando ali algumas soluções, porque todos nós já sabemos os diagnósticos da saúde ali da região tocantina. Ele tratará, primeiro ele vai fazer a entrega pública de um carro que também a Vale participou da aquisição desse carro, de um caminhão, onde está ali vários equipamentos para o diagnóstico de câncer, o diagnóstico precoce de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Portanto, a visita do ministro Francisco Padilha da Saúde ao Maranhão, em Imperatriz, onde deve fazer algumas inaugurações e visitar também centros de saúde. Uma portaria da primeira vara de execução penal proíbe a transferência de presos do interior para a capital. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre este assunto. Vônis, bom dia. Bom dia, Cristiane. A portaria número 105/2013, de autoria do juiz Roberto de Paula, titular da primeira vara de execuções penais de São Luís, proíbe e já está em vigor que presos provisórios e definitivos de qualquer comarca do estado do Maranhão, que não sejam as comarcas de São Luís, enviem presos para o sistema penitenciário da capital maranhense. O juiz justificou a decisão alegando que o atual sistema já está superlotado e a vinda diária de novos presos do interior do estado apenas está causando mais violência e morte no sistema penitenciário. A decisão vai vigorar até que sejam cumpridas o que foi anunciado durante a decretação do estado de emergência em outubro pelo estado do Maranhão no sistema penitenciário, um decreto de estado de emergência que dura 180 dias. Em outubro foi anunciado que seriam ampliadas e construídas novas unidades prisionais, tanto em São Luís quanto em todo o Maranhão. A expectativa é que 2.800 novas vagas sejam criadas, dessa forma desafogando o sistema penitenciário e eliminando o déficit carcerário atual. A portaria já está em vigor e foi enviada a todos os órgãos de competência. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. A comunidade de Engenho, em São José de Ribamar, recebeu pela segunda vez este ano a visita dos deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os moradores continuam denunciando que estão sofrendo ameaças de despejo por supostos grileiros de terra. A comunidade do Engenho possui mais de 60 famílias que vivem basicamente da agricultura. Segundo os moradores, na semana passada, a plantação de hortaliças foi incendiada a mando de pessoas que alegam ser os donos da propriedade rural de mais de 70 hectares. A comunidade denuncia ainda agressões físicas e verbais cometidas por policiais militares que teriam recebido ordens para uma ação de despejo. E a polícia vem com a maior agressão. Só prejudica a comunidade porque a polícia vem na frente. A tropa de choque, que necessidade tem da polícia estar aqui, onde tem tantos bandidos aí de mundo afora para eles estar correndo atrás e estão correndo aqui prejudicando a comunidade. Então eu creio que isso aqui não é permitido, que as autoridades tomem essas providências, a juíza do município, o desembargador, a própria governadora. Durante a visita, os líderes comunitários mostraram aos deputados documentos que provam o nascimento de pessoas há mais de 40 anos na comunidade. Meus avôs moravam ali embaixo, minha mãe foi criada aqui, nós todos somos daqui, não somos de outro lugar. E agora o que a senhora espera? Agora nós estamos esperando, é só isso que está acontecendo. Instruir minha horta, que nós vivemos de horta, meu esposo não é empregado, vive de lavoura, meu esposo é doente. Por último, cortou nossa energia.
A deputada Elisiane Gama falou da preocupação da Comissão de Direitos Humanos com a situação em que vivem as famílias do engenho. Infelizmente, o que tem acontecido em relação a essa comunidade é preocupante. Nós não temos nenhuma autorização legal para que isso realmente possa estar acontecendo aqui. A Polícia Militar, de uma forma arbitrária, tem vindo até aqui essa comunidade, casas, na verdade, sendo queimadas, e isso realmente é um problema sério. Hoje, então, nós decidimos fazer uma audiência de forma que a gente possa estar presente, a Polícia Militar, o Ministério Público, a OAB, né? Vamos fazer convite à própria juíza, a doutora Lívia, que está realmente na responsabilidade desse processo, junto com a comunidade, para que a gente efetivamente possa encontrar uma saída e evitar que a arbitrariedade dessa natureza possa acontecer. O deputado Bira do Pindaré afirmou que não existe ordem judicial para a desapropriação das terras do engenho e que a Comissão de Direitos Humanos vai apurar o caso e convocar uma audiência pública para a próxima quarta-feira, a fim de discutir o problema da comunidade. Olha, nós estamos propondo uma reunião na próxima quarta-feira na Assembleia com todas as instituições envolvidas na questão, com as entidades civis que também defendem direitos humanos, os direitos da população, né, para que a gente assim possa fazer um diálogo e construir, quem sabe, uma mediação, né. É a nossa disposição, é procurar uma solução pacífica e que reconheça e garanta o direito do nosso povo, que é o nosso povo sofrido do estado do Maranhão. Profissionais do Sistema Público de Saúde protestam contra a retirada da gratificação do SUS. Segundo a categoria, essa gratificação é paga com recursos federais. Os trabalhadores do Serviço Público de Saúde do Maranhão colocaram faixas em frente à Biblioteca Benedito Leite, no centro de São Luís. A categoria protesta contra a retirada de uma gratificação do SUS, Sistema Único de Saúde. Os servidores argumentam que a gratificação é paga com recursos federais e não aceitam a justificativa dada pelo governo do estado. A justificativa no primeiro momento que o governo do estado deu foi que era só para os servidores que já estavam aptos para se aposentar, com tempo de contribuição e idade para aposentadoria. Depois, eles falaram outra justificativa, que era porque havia uma decisão de um procurador-geral da República que estava mandando retirar, quando na realidade não é nada disso. O que nós ficamos sabendo é que a Secretaria de Estado de Saúde está passando por dificuldade financeira, o recurso, o orçamento de 2013 já foi todo estourado, e os 156 milhões que veio do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde também já foi todo estourado. Então, para manter sua atividade, suas ações, eles estão tirando, estão se apropriando do dinheiro da gratificação do servidor e para fazer a ação da Secretaria de Saúde até o final do ano. Cerca de 10 mil trabalhadores da saúde no estado recebem a gratificação há mais de 20 anos. Este bioquímico alega que é um direito previsto em lei e que a retirada da renda, além de fazer falta no orçamento no fim do mês, é um desrespeito aos profissionais. Além de ser arbitrária, é uma coisa injusta e que não valoriza o funcionário, vai deixar as pessoas trabalhando de maneira não satisfeita. E que não é por fato de ter tirado, é da maneira como foi tirada, sem nenhuma, só chegou lá assim, ó, vai tirar do ANS a partir de agora, do mês de outubro, e foi por isso mesmo, sem nada, sem justificativa nenhuma. E a gente sabendo que isso é uma verba federal e que a gente sabe que uma parte dela era para destinar justamente isso, para valorizar o funcionário. A gratificação de desempenho do SUS é de R$ 444 para quem trabalha meio expediente e R$ 800 2 expedientes. Segundo o Sindicato Estadual dos Servidores da Saúde, a gratificação está sendo retirada gradativamente. Dona Leonora é técnica em enfermagem há 45 anos no Sistema de Saúde do Maranhão e teme perder o complemento que ajuda nas despesas de casa. Eu estou lá porque meu salário é pouco. Só o salário, né, que eu ganho. Então eu estou lá por causa da gratificação, que me ajuda muito, me ajuda demais. Se sair, já vou perder muitas coisas, por isso que eu já estou até lá e gostaria de ficar ainda mais uns dias. São Luís em estado de alerta para dengue. Veja no próximo bloco.
Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. E olha só, números para nos deixar em alerta. Quase 1000 casos de violações dos direitos de crianças e adolescentes foram registrados em São Luís este ano nos conselhos tutelares localizados na área Itaquibacanga, Cidade Operária e São Cristóvão São Raimundo, que recebem o maior número de denúncias. No total, os 3 conselhos atenderam 994 casos de violência contra crianças e adolescentes de janeiro a outubro. O Conselho Tutelar da área Itaquibacanga registrou 659 casos de violência dessa natureza. O levantamento do Conselho da Cidade Operária, que foi feito de janeiro a setembro, apontou 148 ocorrências do tipo. E o do São Cristóvão São Raimundo, que tem 187 casos de violação de direitos, além dos principais tipos de violências praticados contra crianças e adolescentes, que são física, psicológica e sexual. Também são feitos muitos atendimentos relacionados à tortura, discriminação, racismo, cárcere privado e outras situações. São Luís foi classificada em estado de alerta por conta da dengue. Este ano já foram notificados 1.022 casos da doença. Não é difícil encontrar água parada em São Luís. Neste lava-jato, no bairro Bom Milagre, as caixas estão abertas e são um perigo para criadouros do mosquito da dengue. Risco para toda a vizinhança. O dono do estabelecimento não apareceu para dar entrevista. Já no bairro da Macaúba, Dona Ieda nunca foi vítima do mosquito que apavora milhares de pessoas. Isso porque toma cuidados bem simples. Limpar o tanque, limpar o quintal. Esse é o cuidado. Nunca teve dengue? Graças a Deus, não. Na minha rua, ninguém nunca teve. O problema é que nem todo mundo toma os cuidados que Dona Ieda, tanto que São Luís foi classificada em estado de alerta para a dengue, de acordo com o novo mapa da doença no país, divulgado pelo Ministério da Saúde. Na capital, já foram notificados 1.022 casos da doença de janeiro a outubro deste ano. O coordenador do Programa Municipal de Combate à Dengue explica que o mapa é divulgado todos os anos nessa época, já prevendo o período chuvoso. O índice para o Aedes aegypti na capital é de 1,1%, acima do recomendado pelo Ministério, que é de 1%. Apesar de o valor ser pequeno, a cidade é uma das 18 do estado em alerta para o risco de epidemia da dengue, que tem Barra do Corda como o município mais preocupante. Pedro Tavares diz ainda que houve redução de 207 casos notificados de dengue em relação ao mesmo período do ano passado, mas as ações serão intensificadas, como determina as normas do Plano Nacional do Ministério da Saúde. Esse alerta do Ministério da Saúde é importante porque alerta a população de modo geral. Mas aqui em São Luís nós temos uma preocupação com esse Lira e, na verdade, todos os
índice de rotina que nós fazemos com respeito aos nossos dados que nós encontramos na nossa estatística. Por exemplo, qual é o depósito mais predominante aqui em São Luís? A gente tem um depósito exatamente que representa aquele depósito que está ao nível do solo. Aí você tem tanque, tem tonel, né? Tem alguns materiais em casa que a população armazena água. E essa é a nossa grande preocupação, porque mais de 90% desses depósitos criam mosquito da dengue dentro de nossa casa. Apesar das estratégias e campanhas adotadas pelo poder público, a conscientização dos maranhenses é fundamental para que a dengue seja de fato controlada. O coordenador de combate à doença na capital orienta a população. Uma das coisas iniciais que sempre se pediu à população é permitir o acesso do agente da dengue na sua casa. Esse agente da dengue, no momento que ele entra em contato com o morador, ele vai explicar exatamente as orientações que a população deve seguir como cuidado de prevenção da dengue. Então, quais são eles? Você não tem que deixar água parada, tá? Quer seja em vaso de planta, uma garrafa que você utiliza como refrigerante, cerveja, qualquer tipo de bebida que você possa utilizar. No momento que você utiliza esses materiais, derrame a água que tiver nesse depósito, emborque essa garrafa de cabeça para baixo, tá? E não mantenha essa água parada por muito tempo, porque vai criar um mosquito da dengue. Assim como também nós temos um grande problema em termos de tanque, né? Tanque que a população às vezes não cobre o tanque porque não tem como cobrir. Mas ela tem que ter o cuidado, pelo menos, de trocar essa água uma vez na semana, pelo menos. Se ela trocar a água uma vez na semana, ela não vai criar um mosquito da dengue também em sua casa. Então, tudo que possa acumular água em termos de depósito artificial, a gente recomenda à população que tenha todo o cuidado possível e que não deixe essa água parada por muito tempo. O IPEA divulgou nota técnica com uma pesquisa que revela o cenário das violações contra os negros no Brasil. A pesquisa mostra o mal produzido em séculos de racismo. Mais de 39 mil pessoas negras são assassinadas todos os anos no país, contra 16 mil de todas as outras raças. Os números fazem parte do estudo Vidas Perdidas e Racismo no Brasil. Foi concluído que a probabilidade de negros serem mortos é quase 8 pontos percentuais maior do que a população branca. Ser negro corresponde a fazer parte de uma população de risco. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, analisou dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registrou 710 mil homicídios no período de 1996 a 2010. As fichas de indicação só registravam a cor da pele de 596 mil vítimas. Dentro desse universo, o resultado é de que 62,3% delas eram negras e 37,7% brancas. Uma realidade que, segundo este antropólogo, se reflete nas mortes violentas e nos impactos na expectativa de vida do povo negro. Para além da extinção física, há milhares de mortes simbólicas por trás das perdas de oportunidades e de crescimento pessoal que muitos deles sofrem apenas pela sua cor de pele. São vidas perdidas em face do racismo. Como membro da coordenação do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Aniceto Cantanhede diz que esse é um cenário vivido principalmente por jovens negros da periferia. A violência contra jovens negros na periferia das grandes cidades brasileiras é uma realidade, né? Aqui em São Luís não é diferente disso, né? A sede do Centro de Cultura Negra é num bairro de periferia, no bairro do João Paulo, no entorno onde tem uma disseminação muito grande de usuários de crack, né? Nós temos jovens que conhecemos dessa realidade que foram mortos pela polícia, inclusive, né? Então, é essa situação de violência que conflagra a população negra. Isso a gente precisa denunciar, precisa demonstrar cada vez mais que precisa ser feito alguma coisa, né? Não se pode ter um desperdício das pessoas assim, elas sendo mortas, né, nessa violência a que estão submetidas a população negra por conta da pobreza em que ela está também associada a ela.
Os dados do IPEA também mostram que a população carcerária do país é majoritariamente negra. São 252.796 negros e pardos, ante 169.975 não negros, conforme o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Ainda segundo a pesquisa, apenas 6,8% dos negros estão entre os 10% de brasileiros mais ricos, enquanto que dentre a população pobre, os negros prevalecem, representam 55,28% da população entre os 50% mais pobres do país. Segundo o antropólogo, houve mudança nos últimos 20 anos, mas a criminalidade e o racismo são problemas do governo e também da sociedade. E ainda há muito trabalho a ser feito. Os avanços são significativos, né? Nós não tínhamos acesso à mídia, por exemplo, na década de 79, né? A Mundinha Araújo, uma das idealizadoras do Centro de Cultura Negra do Maranhão, nas palestras que ela dá, às vezes que ela se refere sempre ao fato de que em 79 não dava nem para sair na rua com cabelo Black Power. Né? Havia uma resistência a qualquer demonstração de uma estética negra, né? E a subordinação era total. Então, esse processo todo de construir uma organização do movimento negro ir para as ruas, ir para as escolas, colocar seu ponto de vista, positivar a história dos afrodescendentes, permite que as pessoas se identifiquem construam uma identidade positiva, né? Que se afastem do racismo, né? Tentem contestar o racismo que é dominante. Veja no próximo bloco detalhes da Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Um instante só. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. Esse é o tema da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Cimari Seguins, coordenadora da Conferência Estadual de Meio Ambiente. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Portal da Assembleia. Obrigada. Bom, hoje a Assembleia Legislativa recebe os delegados que vão participar dessa Conferência Nacional. As comissões aqui da Assembleia Legislativa devem estar recebendo esses delegados. Como é que foi esse processo todo para chegar até os delegados? A conferência, ela inicia na escola
com a produção de um projeto, né, que a escola vai desenvolver, né? Então, nós, no estado do Maranhão, nós fizemos... a conferência aconteceu em 1.160 escolas. Dessas 1.160 escolas, 430 participaram das conferências regionais. E nas conferências regionais, que foram realizadas em 9 polos no estado do Maranhão, em cada polo, nós elegemos 8 projetos, né? E então, totalizaram 72 projetos para participar da Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A Conferência Estadual selecionou eles, se elegeram, né, 27 projetos. Então, a conferência tem 3 princípios: jovem educa jovem, jovem escolhe jovem e uma geração aprende com a outra. Então, durante todo esse processo, a gente sempre dá oportunidade para que jovens que são adolescentes do Coletivo Jovem de Meio Ambiente, que já vem num processo de 10 anos de formação pelo MEC, trabalhem com os jovens, né, e eles se elegem, né, qual é o melhor projeto, se aquele projeto é viável para ser executado naquela escola. Passa por um exercício de protagonismo, de cidadania, dentro da própria escola. Né? Sim. E na escola, eles formam uma comissão, que nós chamamos Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, que é a Convida. E essa Convida, além de mobilizar para a conferência, ela tem o objetivo de elaborar a Agenda 21 escolar. Então, é um pretexto, a gente diz que é um pretexto pedagógico para que esse momento a escola se movimente mais em relação à educação ambiental. E eles sempre trabalharam 4 subtemas: terra, água, ar e água. Terra, água, ar e fogo. 4 subtemas. Professora, esses alunos, eles vêm de um Maranhão, né, estão em um Maranhão de muitas contradições, principalmente em relação ao meio ambiente, né? A gente tem um estado extremamente rico, né, em termos de meio ambiente, natureza e de rios perenes, muita mata. A gente acabou de chegar aí do sertão do Maranhão, estivemos no Parque Estadual do Mirador, visitando aí a nascente do rio Itapecuru, a nascente do rio Alpercatas, mas a gente também esteve no Baixo Parnaíba, uma região de muita seca e de muito desmatamento, onde o cerrado praticamente já desapareceu. O que esses alunos relatam, né, nessas discussões e nesses projetos? Esses projetos refletem esse Maranhão de hoje, que precisa, né, de políticas públicas efetivas para cuidar desse meio ambiente? Sim. Como você falou, o problema da água é muito grande no estado do Maranhão, né? Então, isso nós tivemos essa certeza com os projetos. A maioria deles foi sobre água. Uma preocupação com a questão da água. Mais de 1.160, 490 foram projetos sobre água, né? E alguns, a região de Grajaú, por exemplo, fez sobre fogo, que é onde existe o maior problema de queimada em Grajaú. Então, o fogo, como subtema, se sobressaiu nessa região. Então, é lógico que eles estão sempre procurando resolver aqueles problemas que estão afetando a escola ou a comunidade. São as realidades locais que eles trazem para esse debate, né? E na Conferência Nacional agora, nós vamos, na estadual, nós elegemos 4 projetos, um sobre terra, um água, um ar e um fogo. Esses projetos vão para Brasília, acompanhados pelo professor, aluno e professor, né? E lá eles vão participar de uma formação com outros professores do Brasil, né? Então, dia 23, a delegação se desloca para Brasília. O encontro vai ser em Lusiânia, né, um centro de formação. E nossa delegação vai com os 27 delegados, inclusive o indígena, quilombola e assentamento, um aluno do assentamento. E
E essa delegação maranhense vai se juntar às outras do Brasil, que lá serão, em média, 1.000 alunos do ensino fundamental de 6º ao 9º ano. Professora, é um desafio ainda grande fazer uma escola sustentável no Brasil de hoje, no Nordeste de hoje, no Maranhão de hoje. Não falo só em termos de conteúdo, mas também de infraestrutura dessas escolas, para que essas escolas, de fato, elas preguem e vivam, né, essa sustentabilidade? Nós temos trabalhado isso durante todo o processo que nós desenvolvemos. A educação ambiental está na SUGEMP, que é a nossa supervisão de gestão e monitoramento de projetos especiais, na SAP, Secretaria Adjunta de Projetos Especiais, e desde o início do ano que a gente vem trabalhando essa temática do que é uma escola sustentável e tentando articular os 3 eixos ou 3 dimensões, que é o currículo, a gestão e o espaço físico. Então, escola sustentável, para ser uma escola sustentável, é necessário que a escola introduza esse conteúdo no currículo, né, e no projeto político-pedagógico da escola, que trabalhe essa gestão, que a gestão seja democrática, por isso a convida participando da gestão da escola, né, e o prédio, né, infraestrutura. Então, para nós ainda é um desafio, mesmo com a nossa política estadual de educação ambiental, que saiu em 2010, a lei, nós ainda temos essa dificuldade. A intenção agora, com as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, é discutir com o Conselho Estadual de Educação as diretrizes curriculares de educação ambiental para as escolas do estado do Maranhão. E aí é o desafio, introduzir esse conteúdo, né, essa temática, tanto no currículo, na gestão e no espaço físico. E me parece que também é um desafio tornar cada vez mais curto esse caminho entre a escola urbana e a escola do campo, né? Quer dizer, essas escolas, elas precisam interagir. Né? Sim, e conversando com os nossos delegados, os 27, a intenção é que essa convida funcione na escola, para que a convida se articule com outras convidas, né? Então, que eles tenham esse intercâmbio, né, entre escolas e escola com comunidade também. Bom, então daqui a pouquinho, essa delegação, os 27 delegados, né, vão estar aqui visitando a Assembleia Legislativa, vão ser recebidos aí pela Comissão de Educação, Direitos Humanos e Meio Ambiente, né, apresentando aí esse panorama que eles vão, né, representar o Maranhão lá nessa Conferência Nacional em Brasília. Isso, já está agendado, às 11 horas estaremos na Sala das Comissões com a nossa delegação. Bom, a gente quer desejar sorte nessa conferência. A gente sabe que o Maranhão vai estar muito bem representado por esses 27 delegados. Muito obrigada. E nós agradecemos também a oportunidade e a recepção às 11 horas aqui de vocês. Muito obrigada. Obrigada também. Bom, daqui a pouquinho vai haver aqui no plenário da Assembleia Legislativa uma sessão solene em homenagem à Unicef e à Pastoral da Criança, portanto, às 11 horas da manhã, depois da sessão plenária. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária e o trabalho do seu parlamentar aqui pela TV Assembleia. Um ótimo dia para você e até amanhã.